estágio num grupo de pesquisa de educação médica lá, na Universidade de Groningen. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e vocês se sintam à vontade para, a hora que vocês quiserem, vocês abrirem o microfone aí, fazer pergunta. Eu vou interagir muito com vocês, então me respondam, por favor, porque fazer uma live sem nenhuma interação é um negócio muito difícil, a gente precisa ter algum nível de feedback, beleza? E então é isso, vou pôr aqui a apresentação para a gente começar. Aí, só um detalhe, eu vi que vocês comentaram aí no chat, eu vou ter um acesso um pouco limitado ao chat a partir do momento que eu começar a compartilhar a tela. Então, se vocês quiserem falar, pode abrir o microfone mesmo, tem problema não, viu, de me interromper. Que a gente faz um papo mais informal. Vocês estão vendo aí minha tela? Ou não? Acho que não, né? Não tô vendo, Pio. Tô vendo, não. Pera aí que eu vou abrir agora. Agora foi, não foi? Agora sim. Agora foi. A apresentação tá aí em tela inteira já? Sim, senhor. Vixe, gente, no meu não tá não, mas pode ser a internet. Eu acho que talvez seja, porque para mim demorou um tiquinho. Mais alguém com problema aí, gente? O meu tá a imagem do eu bebendo água. Mas já começou a compartilhar a tela aí. Tem mais alguém com problema além de você? Talvez seja que tem que mudar o destaque da tela. Ah, pode ser que você tenha pinado na minha imagem aí da câmera. Esse negócio foi de isso pinar, mesmo. gente, é só vocês clicarem no alfinete que aparece quando você mexe o mouse. Agora deu certo aí? Sim, foi isso mesmo. Eu tinha fixado a tela em você. Ah, tá. Então, beleza. Então, podemos começar, não podemos? Vamos lá, então. Então, essa é uma palestra que é uma palestra sobre o futuro da educação médica no Brasil, né? E quem sou eu para falar sobre o futuro da educação médica no Brasil, né? Assim, parece um tema, assim, um tanto prepotente eu querer falar sobre isso. Eu sou leigo na área de educação médica, apesar de gostar muito do tema, ter estudado alguma coisa durante a graduação por conta do GEDAM. Eu pude perceber que é um conhecimento muito profundo, com muito termo técnico, mas mesmo assim, eu pude ter uma experiência muito legal que pode nos trazer alguns highlights do que pode rolar de mudança na educação médica no Brasil. Atos que ele falou uma frase uma vez que eu achei muito legal. Ele falou, cara, o futuro já chegou, mas ele chega em tempos diferentes, em lugares diferentes, para pessoas diferentes. E eu senti muito que isso aconteceu em relação à educação médica, sabe? Assim, o pessoal da Holanda, em alguns outros países, estão experimentando um futuro um pouco antes do Brasil, em relação à didática médica, às experiências de ensino médico mais inovadoras, eles fizeram mais experimentações que a gente ainda não fez. Então, eu tendo tido essa oportunidade de ir lá, no mês de janeiro, eu pude vivenciar um pouco do que eu vejo os professores aqui, o pessoal que organiza currículo, apostar que seja legal. Eu vi o pessoal tirando da teoria, colocando na prática muita coisa interessante. Fazendo alguns experimentos que deram certo e outros que nem tanto. Mas eu não vim aqui trazer respostas, assim, para quem não conhece minha história, meus anseios, assim, uma das coisas que eu tenho sonho de fazer um dia é abrir uma faculdade de medicina decente, que seja de excelência no Brasil, que traga o eixo da educação médica, de fato, para o Brasil um dia. E eu venho buscando há algum tempo já as soluções que dão certo, e eu percebo que esse universo de ensino médico ainda é um universo muito de experimentação, de muitas incertezas,
que as pessoas ainda não acharam respostas para todos os problemas, mas muitas já se fizeram muitas perguntas e já começaram a testar algumas coisas. E eu vim aqui hoje justamente fazer isso. Eu vim hoje para trazer alguns questionamentos. Eu vim hoje para perguntar, não vim para responder. E diante de cada pergunta eu vou contar alguma história para vocês que eu vivenciei nessa experiência da Holanda, trazendo um comparativo com o que a gente vivencia no Brasil, em diversas faculdades, tanto a nossa experiência da UFMG, principalmente, que é a que eu conheço com mais profundidade, mas também da minha percepção do que eu converso com pessoas de outras faculdades. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de conversar com muita gente, inclusive de outros estados, e vejo que a experiência do estudante é parecida. Bom, então a primeira pergunta que eu trouxe aqui para vocês, e nesse momento eu queria até abrir para vocês falarem um pouquinho também junto comigo. Para cada pergunta eu vou falar alguma coisa e vou deixar vocês se manifestarem também. A primeira pergunta que eu trago aqui para vocês é justamente essa: o professor que me ensina é o que deve me avaliar? Bom, de onde que eu trouxe esse questionamento e onde que essa pergunta me intrigou pela primeira vez? Nesse livro de capa verde que vocês estão vendo aí no fundo do slide, Ensinando Inteligência, o professor Pierluigi Piazzi, ele traz justamente essa reflexão. Ele fala que o professor que me ensina não deveria me avaliar, e esse é o segredo do sucesso de muitos cursinhos pré-vestibulares e tudo mais, porque o professor sai do papel de avaliador e ele passa a ser aliado do aluno. Assim também acontece no médio curso, que também é outro ambiente extremamente elogiado. Quando o professor que ensina não é o que avalia, o que ensina é obrigado a ser aliado do aluno a atingir uma meta muito maior, né, e ter uma apreciação externa. E quando você tem o mesmo cara que te ensina te avaliando, você tem um viés de avaliação. Você não necessariamente vai ter um ensino com certeza bom. Você vai saber o que o seu professor te ensinou e o que ele mesmo testou e que na percepção dele está certo ou errado. Alguém quer se manifestar um pouquinho em relação a isso? Quer fazer algum comentário? Bom, eu gostaria de comentar que no meu cursinho, na verdade, no meu terceiro ano, os professores não corrigiam as nossas provas. Tipo, quem dava aula pra gente já era meio que combinado, assim, que era professor, tipo, terceirizado que corrigia as provas, sabe? Porque é mais voltado para a correção de vestibular. Então tem que ser, tipo, o mais imparcial possível, sabe? Eles já tinham essa ideia. Isso é interessante, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso antes desse cara colocar isso nesse livro. Eu acho muito legal. E existe um movimento mundial nesse sentido. Tem um De. efeito, né? Que é o. Como é que chama? Efeito Pigmaleão. Que é quando. Vocês estão me escutando? Estou te escutando, pode falar, ué. Ah, sim. Que é quando o professor ele cria um favoritismo. É um efeito psicológico, não é de propósito, não. Assim. Mas o professor ele tá lá, aí ele tem um aluno que ele vê que é o aluno mais interessante dele ali, que dá mais atenção para ele, e aí ele cria um favoritismo por esse aluno. Então a tendência, por exemplo, se ele estiver corrigindo uma prova desse aluno e vê que é dele, é ele relevar mais fácil os erros da pessoa, sabe? Acho que o Richard Feynman fala que ele até tampava o nome dos alunos deles nas provas para tentar evitar esse erro, mas mesmo assim, às vezes a escrita se identifica. É o ideal, né? Isso aí é legal, mas ainda não corrige tudo, né? Porque você ainda fica sujeito ao conhecimento daquele cara, entendeu? Assim, Sim, com certeza. você ainda Outra coisa fica que é muito interessante disso também é que o professor se torna corresponsável, né, pelo aprendizado do aluno. Esse Porque é o ponto. muitas vezes Quem é que tá fazendo essa cobram manifestação? É o tem João. professores que cobram coisas muito específicas. E, oi, prazer, João Duarte, eu fiquei com vergonha de me apresentar antes. Vamos combinar o seguinte, espera aí, João, vou só te interromper antes de você continuar falando. Todas as pessoas que falarem, como eu não estou vendo a tela de vocês, eu estou aqui com a minha apresentação aberta, só fala assim, ó, João falando, e aí você faz sua fala, só para eu não ficar perdido sobre quem está falando, beleza? Justo. Beleza, pode falar. Mas, enfim,
tem professores que cobram coisas extremamente específicas e quando você questiona, ele fala, não, mas eu falei isso em sala, quando o falar dele é citar no meio de um mar de informações bizarras. Quem já fez neuroanatomia lá na Federal sabe do que eu tô falando. Mas você evitaria isso, né? Porque ele poderia ser cobrado, ó, a gente devia saber isso e você não ensinou. Uhum, uhum. É isso mesmo. Realmente, principalmente. Sua voz está cortando. Sempre acontece isso. Voltou? Tá melhor? Tá melhor. Quem é que tá falando? Meu nome é Briana. No Briana. inteira falando da própria pesquisa, que é uma coisa ínfima, assim, muito importante, mas muito específica, e acaba deixando de abordar o todo, que às vezes é o mais importante e o foco da. Cortou bastante sua voz, Briana, mas eu entendi o que você falou. Deu para compreender o contexto do que você disse, né? Como o cara pega coisa muito específica, acaba faltando. O que acontece? O grande questionamento é o seguinte: como a gente fica com esse ensino enviesado, com essa avaliação enviesada, a gente nunca sabe se o que a gente está recebendo e se a gente está aprendendo é objetivamente bom. A gente não tem parâmetro de comparação. É impossível para a gente hoje dizer se o ensino da UFMG é melhor do que o da UniBH ou é melhor do que da UFJM. É difícil demais comparar isso. Por quê? Porque a gente não tem parâmetros objetivos disso. Ah, mas tem a nota do MEC. A nota do MEC, tem vários outros parâmetros muito subjetivos que não passam por qualidade de ensino. Passam por várias outras coisas. Então, a gente não tem noção do aprendizado. O João pontuou um negócio que eu acho muito legal, que é justamente o posicionamento do professor como aliado no processo de aprendizado, né? Que é o que acontece quando a gente tem um terceiro elemento que avalia. Então, vou fechar um pouquinho aqui para a pergunta, só para dizer o que é a solução que está tendo no mundo em relação a isso, e que na Holanda é muito forte, que são os testes de progresso. Tem algumas faculdades no Brasil que já estão adotando isso, na UFMG isso é muito fraco, eu não sei se já tem turma que está fazendo, se tiver tem uma só. Mas lá eles fazem 4 testes de progresso por ano, em toda a Holanda. Todos os alunos de todas as faculdades fazem a mesma prova, e eles recebem feedback imediato e conseguem corrigir o rumo. Isso é muito legal, porque as faculdades são forçadas a também prepararem os alunos para uma apreciação externa, né? Eles precisam, além de ser bons o bastante para os seus professores, eles precisam ser bons o bastante para professores de um conselho que faz uma prova e que consegue metrificar se aquela faculdade está indo bem ou não. Eu acho. Ei, Pedro, tudo Diga. bom? O Espíndola aqui falando. Fala, Rodrigo. Só comentar rapidinho que é justamente o que você falou, porque eu vi falarem antes do departamento de neuroanato. Para quem está lá dentro sendo um pouco advogado do diabo, isso já acontece. O professor que faz a prova não é o mesmo que avalia depois, porque existem diversos professores dentro desse departamento. Mas todos eles participam do mesmo nicho de pesquisa, todos eles se conhecem, todos eles são amigos, eles já sabem o que o outro espera. Então, assim, eu vi uma palestra do Pierluigi Piazzi, eu vi isso que você falou, que ele disse que tem que ter um elemento externo, eu concordo com isso, mas acho que a gente não tem noção do quão externo tem que ser esse elemento. Não é simplesmente um professor que não te esteja dando aula, é um professor que não tenha contato com o seu professor. Justamente isso que você está falando. Esse universo de um professor do departamento avaliar, o departamento pode estar completamente equivocado, entendeu? A galera da UFMG vive na sua bolha. Bota fé? Cada faculdade vive na sua bolha. E a questão é uma espécie de auditoria externa, entendeu? Que eu acho que a gente precisa. Não necessariamente condicionar aí o aluno a ter uma certificação que vá impedir ele de trabalhar, mas ele ter algum feedback se ele está bem em relação a estudantes de outras instituições, né? Ter um parâmetro objetivo. Eu sinto que a gente no Brasil, a gente não tem isso. A gente realmente não sabe
o quão boa é a nossa faculdade. O cara que está entrando, escolhendo a faculdade, ele não sabe a diferença entre uma e outra, baseado na nota do ENAD, na avaliação do MEC. Não tem noção de qualidade de ensino. Eu sinto que falta um pouco de parâmetro objetivo para isso. Eu acho que os testes de progresso, como forma de auditoria externa, dão uma boa informação sobre isso e força um movimento de qualidade de ensino a partir dessa auditoria externa, você entende? Eu acho que esse movimento do departamento de Neuranato de separar isso, né, é legal, mas eu não acho que é suficiente. Então, concordo com você, exatamente isso. Porque eu vejo que eles já tentam fazer isso, mas eles tentam fazer isso de uma maneira interna. E é exatamente o que você falou. Tem que ter um elemento externo, um teste de progresso que seja unificado, talvez, em todas as faculdades, ou algo assim, unificado pela UFMG, algo que seja acordado antes, e não pelo departamento em si, mas por um órgão maior. Uhum. Existe um... O João Minuto, só mais um comentário. Oi, fala, João. Eu sou meio contra tudo que envolve provões, uma prova única. O principal exemplo disso é o Enem, porque você acaba condicionando o aluno a estudar para uma única prova e depois daquela prova ele exclui da mente dele tudo que ele sabia sobre aquela matéria. Eu tô entendendo o que você está falando. O que a gente está falando aqui é diferente do Enem, tá, João? Não tem nada a ver com o Enem. Você vai ter, é o seguinte, você tem suas provas normais da faculdade, acontece o fluxo normal, mas você tem uma auditoria externa, entendeu? Assim, que é uma prova... Você tá falando tipo do que acontece nos Estados Unidos, né, Peu? Que tem o Step 1, o Step 2 do USMLE, que o pessoal vai fazendo durante a Med School. Isso aí é legal, isso é um bom parâmetro também. A residência é isso também, né? Cria isso. Eu acho que o estado da arte desse tipo de avaliação é o que eles têm lá no ensino médio, né? Que é o SAT, que é uma prova que o estudante faz trimestralmente, né? A gente até tenta fazer isso com a prova Brasil e tal, que é uma prova que é feita mais pausadamente. Tudo isso são processos seletivos, né? Eu não estou nem falando de processo seletivo, porque a gente tem aqui o processo seletivo de residência. Eu estou falando mais de um processo de feedback para o estudante, entendeu? Assim, então. Que ele não necessariamente vai estar condicionado à vaga dele da residência e tudo mais, mas que vai dar uma noção para ele e para a faculdade se eles estão no rumo certo, entendeu? Eu acho que se separa as duas coisas é melhor ainda, né? Gente, aqui é o Nogueira. Tipo assim, eu não sei se já vai ser colocado em prática isso, mas desde 2016 tem a proposta do ANACEM, né? Que é a avaliação nacional seriada do estudante de medicina. Tem muita coisa nesse sentido, tem o SAEM, tem algumas iniciativas em outros países, tipo, na Índia, eles criaram um negócio chamado Merit Track, que é uma nota que os estudantes recebem e é usado para o RH dos hospitais contratarem, mas não impede o cara de exercer a profissão. Então. Nos Estados Unidos, tudo isso funciona. Era que, tipo assim, seria realizado a cada curso, a cada ciclo, fraga, tipo, no final do ciclo básico, final do ciclo clínico, e isso, tipo assim, ia servir de parâmetro para você avançar de ciclo. E aí, se eu não me engano, por isso que ainda não foi implementado, porque ia ser uma mudança muito drástica na vida de todos os estudantes, assim, não só dos regulares, mas também dos irregulares. E é difícil, né, porque nem toda faculdade funciona em ciclo. Né? Assim, as faculdades tradicionais funcionam em ciclo, mas a PBL nem sempre é assim, tão bonitinha. Se eu não me engano, eles estavam tentando colocar isso em alternativa à criação de exame de ordem, fraga? Só fazer um adendo, Nogueira, rapidão, eu expindo aqui. Eu vi a ANACEM começar a ser aplicada na UNB, na época que eu comecei a estudar lá. Eu sei que das primeiras 2 turmas que eu participei, eles chegaram a fazer primeiro e segundo estágio. Não sei se eles concluíram isso, se isso foi continuado. Mas eu sei de pelo menos uma federal em que isso começou a ser aplicado. Entendi, legal. E como foi lá? Você lembra de... Cara, existia uma resistência absurda, porque era justamente isso. Como o currículo deles não seguia exatamente o ciclo que a ANACEM se propunha a ter, eles odiavam a prova. Todos os estudantes
assim, sem exceção, de todos que eu conversei, eles tinham uma raiva da prova, eles não queriam fazer, eles faziam por uma questão de obrigação e porque a faculdade, por ser um núcleo pequeno, por os professores serem muito próximos dos alunos, meio que forçavam. Então, eles sabiam quem tinha feito, quem não tinha feito. Então, existia um pouco de uma pressão social para participar dessa prova. Entendi. Mas isso é o futuro, viu, galera? Assim, a tendência é essa, é uma tendência mundial dentro das discussões dos núcleos de educação médica, ter alguma forma de auditoria externa. Em alguns países isso já é bastante maduro e a Holanda é um deles. No Brasil isso vai chegar, assim, ainda não chegou, mas se o Brasil seguir a tendência mundial, e a tendência é seguir, vai acontecer, entendeu? Vai acontecer e eu acho que é bom para ter um feedback. Vamos ver como vai acontecer, como vai ser essa implementação, né? Ainda vai ter muita discussão, muita gente brigando, porque ter um parâmetro objetivo mostra muitas verdades difíceis de engolir também, né? A gente vai ver faculdades que a gente acha que são boas, que na verdade entregam muito pouco, e faculdades pequenas que têm um nível de excelência grande, né? Com um parâmetro objetivo de nível de aprendizado dos estudantes e tudo mais. Então, essa é uma verdade que vai ser difícil de engolir, mas uma hora a gente vai acabar abraçando isso aí. Vou passar para o próximo tópico. O segundo tópico é: quantas horas são necessárias para formar um bom médico? Essa é uma pergunta difícil de responder, complexa, e depende muito da premissa que a gente toma, né? Algumas pessoas vão acreditar que horas de aprendizado são horas em sala de aula, outras nem tanto. Eu não sei os meninos aí de outras faculdades como que funciona, mas na UFMG eu queria também saber como é que estão aí os calores em relação ao ciclo básico e tudo mais, se vocês puderem se manifestar daqui a pouco. Mas na minha formação, eu acho que eu não tive nenhum período com menos de 30 horas semanais de aula presencial, e a maior parte deles eu tive mais de 40. Né? E no ciclo básico eram aulas teóricas longas, no mínimo de 2 horas, e muitas delas com 4 horas de duração. E o que acontece? A gente, como o FMG, apesar de estar entre as melhores do país aí nos rankings, ranking da Folha e tudo mais, a gente não figura entre as melhores do mundo há muito tempo. E a UNCG, que é essa que eu fui lá para a Holanda, ela já está entre as 100 melhores do mundo há vários anos. E aí, o que é a coisa que me intriga lá? A maior parte dos estudantes lá tem cerca de 18 horas de ponto de contato com seus colegas ao longo da semana. A maior parte dessas aulas presenciais, desses pontos de contato, não são aulas expositivas. Eles têm, tipo assim, umas 2 horas de aula expositiva por semana, no mais são aulas práticas, grupos tutoriais e tudo mais. E 18 horas, cara, eles têm muito menos presença em sala de aula do que a gente. E eles conseguem figurar entre as 100 melhores do mundo com muita consistência há vários anos. E aí fica o questionamento, né? Será que a gente está no caminho certo, oferecendo tantas horas de aula assim para os estudantes? Aí eu vou melhorar a pergunta que eu fiz inicialmente. Como devem ser utilizadas as horas que um médico em formação tem durante a graduação? Em sala de aula, fora dela, como que a gente deve fazer? Vou abrir um pouquinho para vocês falarem. Começa aí falando, pessoal. Tem alguém aí do ciclo básico da UFMG? Eu. Como é que o tá João assim, aqui de ciclo novo. básico aí? Fala, João. Então, eu estava no terceiro período, né, quando a aula ainda era uma realidade, e eu não acho que o problema no ciclo básico seja nem a quantidade de hora-aula, porque teoria é sentar a bunda na cadeira e ler coisa mesmo, ver, e eu aprendo muito com o professor falando também, então eu sou meio suspeito para falar disso. Mas eu sinto que dá para enxugar muita coisa, cara. Por exemplo, matéria que eu tive semestre passado Bases Humanísticas, Introdução à Psicologia Médica. Foi um semestre inteiro que eu perdi ali 3 horas da minha vida, porque fora as 2 horas de aula, eu ainda tinha 1 hora do traslado para o campus, né? Do campus do FMG para o campus Saúde.
entendi nada. Foi um capítulo de um livro que, pelo que eu ouvi dos veteranos, a gente ainda vai aprender de novo mais pra frente. Assim, minha terça-feira à tarde era um tempo que eu podia estar estudando e eu primeira vez que eu peguei num livro foi quando a quarentena começou. Porque não tem tempo para esse tipo de coisa. E esse tempo é gasto com umas coisas inúteis do tipo ouvir um capítulo de um livro que a gente vai aprender de novo em pediatria, que foi desenvolvimento, psicologia lá do desenvolvimento humano. Desculpa interromper, só fazendo meu adendo de novo. Essa é uma disciplina problemática já há muito tempo. Quem já teve em Câmara Departamental, esse tipo de coisa, sabe que bases humanísticas é uma disciplina que foi mal formulada. Eu acho que, no geral, a gente tem um ciclo básico um pouco mal pensado, nesse ponto que o João falou, e esse é um ótimo exemplo. A gente não é simplesmente um excesso de hora-aula, é um excesso de hora-aula mal planejada. Na verdade, eu acho o nosso ciclo básico todo muito mal formulado, sabe? Porque as coisas não se constroem umas sobre as outras. Eu acho que, assim, a gente teria a exceção que é o departamento de fisiologia, né? Que a gente tem citologia, depois a gente tem histologia, depois a gente tem patologia, né? Que, mesmo assim, patologia ainda tem um vácuo no terceiro período. Mas que, de todas as matérias, eu acho que é a que a galera mais sai sabendo alguma coisa do ICB, sabe? Porque é a única que vai se construindo ao longo dos períodos. Na PUC, por exemplo, todas as matérias vão se construindo, sabe? E eles estão constantemente reformulando. Eu acho que faz muito mais sentido o ciclo básico deles. O nosso eu acho bem assim... Eu acho que vocês estão fazendo colocações importantes, mas a gente fugiu um pouquinho do tema. O Com tema certeza. é quantidade de horas aula, entendeu? Assim, quantidade de horas. Eu quero saber se no ciclo básico ainda está tendo aquelas aulas longas de 2 a 4 horas ou se isso já acabou. Eu sou do ciclo básico também. Meu nome é Lucas, né? Eu sou do ciclo básico também. E tem sim, tem de bioquímica tem aula de 4 horas, de HET aula de 4 horas. Isso acontece com muita frequência lá, né? Interessante. Pessoas de outras faculdades aí, façam seus testemunhos, por favor. Vamos lá, pessoal da UFVJM, quem aí vai falar? Marcelo aqui, Pedro. Fala, Marcelo. Então, na UFVJM a gente não tem o ciclo básico propriamente dito, né? A gente sempre mescla as matérias porque nossa metodologia de ensino, ela pega o tradicional com o PBL. Eu tive a oportunidade de fazer um semestre de odontologia na UFMG. Pode me pegar. Então eu sei como mais ou menos que é estruturado aí, eu pude analisar direitinho como que é na UFVJM. No nosso caso, a gente é inserido desde cedo a conteúdos que a gente demanda um bom tempo de estudo sozinho. Então, por exemplo, a nossa carga horária ela acaba não sendo tão apertada formalmente, porém o PBL, por exemplo, a gente demanda estudar capítulos de livro, assim, é muita coisa que a gente acaba estudando sozinho. Então, talvez a nossa carga horária efetiva seja menor, mas quando a gente vai comparar, ela é equivalente. E, além disso, a gente é inserido desde cedo a conteúdos que pegam já na prática. Então, agora, no segundo período, eu já tenho matérias que eu vou ter que aferir pressão das outras pessoas, eu já mexo com estetoscópio, e o conteúdo ele vai sempre crescendo. Então, por exemplo, na UFMG, eu sei que a galera tem um puta perrengue com CHG. Aqui na UFVJM, desde o início, eu tenho uma aula de histologia. E desde o início, essa histologia, ela pega a histologia que vocês têm no primeiro semestre, depois do segundo, no primeiro semestre eu tenho neuranato, vai tudo combinando. Então, apesar de parecer mais condensado, acaba sendo equivalente. Se os meninos quiserem complementar algo aí. Entendi. Deixa eu te perguntar, com esse esquema você está tendo presença em sala de aula ou mesmo em ambulatório? Quantas horas semanais, mais ou menos? Cara, eu não tenho certeza. Tipo assim, a gente acaba tendo aula todos os dias da semana, a parte da tarde inteira, que vai de 1 hora até 6h30, e pelo menos 2 dias da semana, a gente tem aula que é de 7 até às 6h30 da tarde, mais ou menos. E uma vez por semana a gente vai para uma UBS. É mais ou menos assim que funciona. Aí já deu bem mais do que na Holanda. Interessante. UniBH, alguém quer falar?
no ciclo básico também tinha essas aulas bem grandes, sabe? Eu agora estou no clínico. Aí, mas agora teve a mudança no primeiro período, entrou o PBL. Então, eu não sei como que tá, mas a gente, no ciclo básico, quando a gente estava, era muita aula, assim, também, de 4 horas. Eu achava bem desgastante, porque aí chegava no final, a gente não estava rendendo quase nada. Legal. Essa nova mudança que eles fizeram para a PBL, parece que é uma... Aqui é Rafael. Parece que é uma... Tipo assim, eles fazem uma aula integrativa com várias habilidades ao mesmo tempo. E são vários professores ao mesmo tempo, sabe? E aí a monitoria mudou também. Agora os monitores têm que, por exemplo, antes fazia, né, para anato, cito e isto separado. Cito barra isto separado. Aí agora você faz uma prova de monitoria como se fosse para tudo, sabe? É uma prova de anatomia, com histologia, com cito, tudo junto. Mas a gente não sabe muito bem como é que tá funcionando, porque esse é o primeiro semestre, e aí aconteceu essa situação que a gente está vivendo, né? Então, eles estão tendo aula online, e aí não dá para saber muito bem como que tá o modelo. Mas eu percebo que é um pouco diferente do que outros PBLs por aí, porque eu fiz um semestre de medicina na Unifenas, lá em PBL, e pelo que eu vejo como que era lá, eu acho que a metodologia do Uni tá diferente, sabe? Mas não tem mais isso de aulas expositivas tão longas, eles estão trabalhando em grupos tutoriais pequenos, a turma bem divididinha, e já indo para... A intenção era ir para o UBS desde esse primeiro período, né? Mas não rolou por conta da quarentena. Só que eu tô sentindo que o ciclo clínico que a gente tá agora também tá com muita aula grande. Você não tá achando, não, Áurea? Tipo, é menos aula que no ciclo básico, mas eu ainda assim... Não sei eu tô achando. Se é porque também a gente não tá atendendo, né, em sêmio. Era pra gente estar atendendo. Com esse tema, vocês estão tendo uma carga horária aí semanal, mais ou menos, de que tamanho? Você tem ideia? Então, porque era pra gente estar atendendo, né? Nas especialidades. Só que, como a gente não tá atendendo, acabou que substituiu tudo por uma espécie de teoria. Então, a carga horária tá muito alta. A gente tá tendo teoria em todas as matérias, tipo, que era pra gente estar tendo, inclusive as que era pra gente estar tendo prática. A gente tem aula todos os dias, o dia inteiro. Legal. Vou fazer um fechamento, então, Tá da muito história, cansativo. só para vocês entenderem qual que é o ponto, né? Independente do método que a gente usa aqui no Brasil, PBL, TBL, metodologia ativa ou passiva, eu sinto que eles implementam com uma quantidade de carga horária completamente incompatível até com o método, né? O PBL, por exemplo, ele exige que o estudante tenha autonomia e muitas horas de estudo em casa. E muitas faculdades colocam muita hora aula ou de ambulatório, ou seja, do que for, que impede que o cara tenha esse tempo de estudo adequado, sabe? E aí o cara fica exausto, estressado do mesmo jeito. E o que eu vi lá na Holanda foi uma coisa diferente, um universo bem diferente. Assim, o discurso dos estudantes é muito interessante. Eles falam, eu não sei se vocês já ouviram um estudante brasileiro falar isso, cara, assim, mas nós estamos no universo do GEDAN, que tem muita gente que estuda a gestão do tempo e tudo mais, uma galera que performa bem de um modo geral, e eu confesso que aqui é super raro eu ouvir isso. Mas eles falam que lá eles têm tempo para estudar, para fazer atividade física, para ter vida social tranquila, consegue dormir com qualidade e consegue aprender bem. Assim, os estudantes que eu conversei lá é um negócio assim, atípico para a gente, né? Eu não sei se alguém aqui discorda de mim ou tem algum testemunho que fala, não, aqui na minha faculdade dá assim, mas eu confesso que o estudante típico que eu conheço aqui é um cara cansado, privado de sono, que está com a matéria acumulada e está super ansioso com as provas que vão chegar. Lá não foi bem esse perfil, não, e eu sinto que a quantidade de horas que eles têm, eles conseguiram achar um tempo meio ótimo, assim, para os estudantes darem conta de estudar. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo tutorial lá, eu vi que a galera se preparou muito bem, o pessoal chegou muito bem preparado, eu já vi vários grupos tutoriais aqui, que a galera chega com uma preparação meia boca, e
com esse discurso, sabe, assim, de que eles têm tempo de estudar e se sentem bem com isso e que tá tudo certo. E nós estamos falando de uma das melhores faculdades do mundo. Alguém quer fazer um último testemunho antes de eu passar para o próximo tópico? Eu queria demais se desse aqui ainda. Aqui é o Gingold falando. Fala, gente. Eu vou falar, não é nem da minha experiência na UFMG, mas uma semana que eu pude passar em Boston, também graças ao GEDAN, eu pude assistir algumas aulas do pessoal de Harvard e tive contato também com um estudante da Boston University. E assim, o que mais me marcou é até uma forma de distorcer essa pergunta, que em vez de quantas horas, é a distribuição dessas horas, né? Para quem não sabe, nos Estados Unidos são 4 anos de um bacharelado meio que em ciências biológicas geral, e depois mais 4 anos de medicina, que seriam já uma forma de doutorado. Mas, basicamente, nesses 4 anos de medicina, propriamente dita, tem 2 anos que são ciclo básico e 2 anos clínicos. E nos 2 anos básicos, ele só tem aula de manhã. E isso porque na Boston University, todas as aulas são disponíveis online. Elas acontecem presencial para quem gosta, mas todas são disponíveis online e ninguém é obrigado a assistir. E na Harvard, que também é ciclo básico todo só de manhã, a maioria das aulas é só para discussão. O pessoal estuda em casa e a aula teórica é a menor parte presencial. Esse é o ponto, assim, eu tenho certeza que a galera lá se dedica muito na formação dos estudantes, mas eu sinto que fora do Brasil, em alguns países, seu discurso está convergente com o que eu vi lá na Holanda também. Na verdade, eles distribuem de maneira diferente as horas usadas pelos estudantes, e tem muitas horas de estudo autônomo em casa, né, e eles têm tempo adequado para isso, sabe? E o que eu sinto é que no Brasil a gente ainda vive a premissa de que hora de aprendizado é hora aula, sabe? E aí gera essas distorções, né, que a gente vê com a carga horária absurda e a galera cansada e sem dar conta de tudo, com medo de não passar a matéria toda, cada departamento brigando por horas aula e tudo mais. É um pouco da realidade que a gente vivencia aqui, que eu acho que tem um pouco de responsabilidade do MEC com suas regulações de carga horária e um pouco também de mentalidade dos professores das universidades que pensam um pouco isso também, né? E a gente vê que as melhores do mundo andam numa direção meio diferente, né? E eu acho isso super interessante. Eu acho que a gente vai ter que viver uma adequação de carga horária no Brasil em termos de redução, não de aumento. O último currículo da UFMG aumentou mais de 1.000 horas, né, a nossa carga horária obrigatória. Isso é meio bizarro. Então vamos para o próximo ponto. E a internacionalização? Quais os cuidados tomar ao construir um curso que se propõe a ser internacional? Esse negócio de internacionalização é um negócio que quem tem mais contato com os professores, com o pessoal da gestão da faculdade, vê que é um ponto muito importante, às vezes até nas pós-graduações e tudo mais, é um negócio que muitas faculdades almejam no Brasil, mas que a gente está um pouco distante ainda, né? Na graduação não tive nenhuma disciplina em inglês, na pós-graduação o pessoal tem algumas, mas eu vejo que mesmo são poucos dos nossos professores que têm nível de inglês avançado, então a gente está um pouco distante disso. Mas é um negócio que gera boas avaliações para as universidades, e que tem muitas faculdades no mundo em que graduação ela precisa ser dada em inglês, tem umas questões nesse sentido de cultura universitária que prega que a internacionalização é algo bom, sabe? E na Holanda eles acreditam muito nisso, e no país inteiro as faculdades fizeram um movimento muito forte de internacionalização, só que lá eles têm um contexto bem diferente. Na Holanda, hoje, do mais idoso ao mais jovem, a galera tem uma fluência em inglês absurda. O pessoal fala inglês muito bem. E aí essa internacionalização foi viabilizada, só que na UMCG, que é essa faculdade que eu estava lá, eles tiveram alguns problemas que eu acho que vale pontuar para o caso de a gente dar espaço, de vocês virem isso acontecer em alguma faculdade, ou se eventualmente vocês estiverem numa posição de fazer esse movimento de internacionalização na faculdade, se estiverem trabalhando com professores ou líderes de alguma equipe, se atentarem para isso.
Eles tiveram... Ô, Pio, Oi. eu não sei se você viu, a partir, eu acho que desse período, agora eu ia até fazer, mas não tive compatibilidade de horários devido ao tópico anterior, né? Mas abriu uma formação, eu não sei se é relações internacionais em saúde, é uma coisa assim, de relações internacionais aplicada à medicina, que é uma formação, é um percurso formativo adicional, sabe, para graduação e pós. Eu achei isso muito legal, achei legal pontuar que, assim, tá devagar, mas eu gostei de ter visto isso começando, sabe? Isso aí deve ser do Ulisses, né? É do Ulisses? Com quase 100% de certeza é. É sim. Provavelmente. É sim. Sobre Exatamente. tempo. Legal demais que ele conseguiu isso, velho. Isso aí tá rolando, essa conversa de fazer uma disciplina ou Ele de criou uma nacionalização disciplina. já há muito tempo, né? Ele E criou a disciplina, acho que 100% em inglês, se não me engano. Não sei se já foi para frente, mas ele perdeu várias idas na UBS que ele me devia para montar esse currículo dele para a disciplina. então vou contar para vocês como é que tá na Holanda, só para vocês entenderem o nível de discrepância. É legal que a gente está iniciando isso, mas é bem diferente do que eles vivem lá hoje. Nessa faculdade que eu tô, que eu estagiei, eles hoje têm 25% dos estudantes de outros países. Vocês têm ideia do que é 25% dos estudantes? Lá eles recebem 400 estudantes de medicina por ano, 100 deles são de outros países. Doido demais, né? Isso aí gerou algumas distorções. Foi uma aposta que eles fizeram que teve suas qualidades, mas que também teve lá seus problemas. Eles criaram lá um sistema em que eles criaram 4 learning communities, em que 2 funcionavam em inglês e 2 em holandês mesmo. E aí tinha mais ou menos a temática, tipo assim, tinha uma learning community que era de medicina molecular, tinha uma outra que era de global health, e mais 2 lá que eu não lembro agora. E aí os alunos tinham aulas extras com esses temas, então tinha um percurso curricular um pouco personalizado em relação a matérias optativas, é como se fosse isso. E aí 2 delas eram em inglês, e muitos alunos internacionais acabavam entrando nelas, e alguns holandeses também. E aí, o que era o problema, né? No fim das contas, se for pensar na formação médica, no fim das contas, o estudante vai precisar falar holandês, né? Independente se ele fala inglês ou não, ele vai precisar falar holandês. Aí, quando a gente fala no movimento de internacionalização, em que o estudante chega na Holanda sem falar holandês, mas ele responde bem às atividades, porque elas são todas em inglês nos 3 primeiros anos. A partir do 4º ano, que é quando eles começam a atender paciente, vai ter um ou outro que não fala inglês, cara, e que vai ter que fazer sua queixa em holandês, né? E eles precisam ter um nível avançado de holandês. E em 3 anos na Holanda, o que acontece com eles? Eles não chegam num nível avançado de holandês em 3 anos. Por quê? Porque na Holanda todo mundo fala inglês, e sempre que eles veem alguém falando com sotaque, eles já migram do holandês para o inglês, seja no supermercado, no banco, na farmácia. Então, os estudantes acabam tendo pouca oportunidade prática de holandês, por mais que eles estejam imersos no país, porque o holandês ele prefere falar inglês com o cara que não é nativo. E aí eles fazem uma prova de proficiência ao final do 3º ano, e alguns acabam enterrados no final desse 3º ano por não conseguirem falar holandês em nível avançado para passar para os próximos anos. Então, isso é um problema. Pensando no português, né? A gente começar a trazer gente daqui com a justificativa que a gente tem disciplinas em inglês e tudo mais, a gente faz todo um currículo em inglês para receber essas pessoas. No fim das contas, eles vão ter que atender brasileiros e vão ter que falar português. A gente não vai vivenciar o mesmo problema, porque no Brasil o percentual de gente que fala inglês é muito baixo, então eles vão ter oportunidade de prática, mas é um cenário que precisa ser pensado. Dar aula em inglês não é suficiente para fazer uma internacionalização legal, que evite certas distorções. É preciso dar toda uma estrutura para o cara falar as 2 línguas, falar a língua nativa do país e falar também o inglês, que é a língua universal, né? E o segundo
problema que eles tiveram lá, em toda a Holanda, inclusive nessa faculdade, nessa cidade, foi um problema de habitação. Como eles começaram a receber muitos estudantes fora, nem todas as cidades suportaram a quantidade de estudantes, e eles não achavam lugar para morar e tudo mais, e começou a inflacionar o mercado imobiliário, chegou num ponto lá que nessa cidade, se você quiser comprar um apartamento, você tem que comprar sem visitar, porque no dia da visita vai 5 famílias lá e muitas vezes já chega e já fecha o negócio. Então, aquecido, que é o mercado imobiliário. E aí os estudantes estão vindo de fora completamente perdidos, tem uma dificuldade danada de achar um bom lugar para morar. E aí eles estão lidando com esse desafio lá também. Além de todos os problemas culturais e tudo mais, né? Mas esses foram os 2 problemas mais comuns. Vocês querem pontuar alguma coisa em relação a esse ponto? Alguém quer falar alguma coisa? Na UFVJM tem uma parceria. Nunca procurei a fundo o que seria essa parceria. Talvez os meninos possam me completar, se eles souberem. De parceria com a África. E aí vem pessoas de, não sei as regiões específicas, mas na minha sala tem uma que ela fala Portugal, no lugar que ela mora, é português de Portugal. Então ela não sofre tantos problemas assim. Ela já estava no Brasil já fazia um tempo, então, tipo, para ela é tranquilo. Mas tem uma que era da MED 10, que ela tá, então, no terceiro período. Ela fala só francês. E aí ela tá tendo algumas dificuldades, tipo, para aprender a falar português, sabe? E se tirar as dúvidas, tanto que os meninos, assim, né, teve que fazer muito esforço para ajudar ela falando inglês, que ela também falava, para ela conseguir entender as matérias e tudo mais. Então, assim, eu acho bacana esse intercâmbio, porém eu percebo que muitas vezes, na hora da prática deles, acaba que sai prejudicado, né? Porque não tem estrutura para isso. É igual, tipo assim, não é internacionalização, esse outro ponto. Por exemplo, entrar, quem tem, na nossa faculdade também tem uma que é surda, e aí tem que usar um aparelho, os professores têm que usar tipo um microfone para amplificar, e aí com o aparelho dela ela consegue escutar. Aí ela tem que sentar mais na frente. Então, assim, isso foge um pouco do assunto. Mas só para falar que eu acho que isso é legal acontecer, mas tem que ser viabilizado melhor. É a Ana Carolina que está falando, esqueci de falar no início. Beleza, Ana. Legal demais. Eu tive colegas também africanos, de Angola, de Cabo Verde e tudo mais. E teve um que eu acho que era de Angola. Eu tive a oportunidade de ser do grupo dele na clínica médica, sabe? E nos primeiros períodos eu vi o tanto que ele teve dificuldade, mesmo falando português, porque tem peculiaridade de país para país, de termos, de expressões que os pacientes usam, que exige um nível de proficiência da língua nativa muito grande, né? De expressões idiomáticas e tudo mais. E não é fácil, cara. Mesmo para o cara que fala a mesma língua de um outro país e tudo mais, tem um certo desafio ali para a atividade médica. Então, depois lá no fim do curso, isso ele venceu, né? Mas nos primeiros períodos ele passou um perrenguezinho. Ronaldo aqui falando. E também no Brasil, né, para um país continental, tem os regionalismos, né, que atrapalha ainda mais. Né? Porque se uma pessoa de outro país for na Bahia e for no Rio Grande do Sul, é outra língua. É verdade. Muito bom. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Eu acho que é muito problemático você só inserir o inglês dentro da faculdade e dizer que isso está internacionalizando, até porque a grande massa aqui no Brasil se fala inglês, falam inglês quebrado e com um sotaque absurdo de forte. Até eu que, assim, minha avó é professora de inglês, então eu sempre tive contato com a língua. Como eu nunca fui para fora ficar muito tempo, meu inglês é péssimo. Então, assim, a gente precisaria de uma reforma no fundamento da nossa educação, né, para inserir uma língua estrangeira. A gente tem um desafio grande de mesmo implementar qualquer coisa em inglês nas universidades, porque mesmo os professores não têm nível de inglês avançado. Eu tive uma experiência dessa que eu descobri isso, eu fui organizar um evento internacional na UFMG uns 2, 3 anos atrás,
eu não achei professor na época, eu tive muita dificuldade de achar professor na época para nos representar numa live e falar inglês. Porque a galera, mesmo com doutorado, pós-doutorado, a galera não fala inglês fluente. Isso é impressionante. Isso rola mesmo. Eu ia comentar isso, que eu fui, aqui é a Rafaela, eu fui num evento em São Paulo, ano passado, que era um congresso internacional da Unifesp, né? Os estudantes lá que estavam. O Braincoms. E aí, as palestras eram todas em inglês, os cursos práticos também. Os palestrantes todos falavam inglês muito bem, porque ou eram brasileiros que tiveram alguma experiência assim, no exterior, né? Um moço tinha feito medicina lá, estava fazendo residência, morou anos. O outro era um palestrante internacional mesmo, o outro era um moço que trabalhou no Médicos Sem Fronteiras. Então, assim, pessoas com experiências prolongadas no exterior. Mas nos cursos práticos, que eram os professores da Unifesp mesmo, eu reparei assim que muitos não falaram em inglês, que era a ideia do evento. Alguns falaram, deram os cursos em português. E outros eu achei bacana, porque eles, né, aderiram, mas você via que não sabia falar inglês muito bem, sabe? Tava com muita dificuldade, muito sotaque, muito erro, assim, de gramática mesmo, de vocabulário, enfim. Então, a gente tem esse problema, né, assim, no Brasil, realmente. Eu vivi de a uma mesma população que não fala um bom inglês. Vivi uma experiência parecida. O mini workshop que eu participei lá foi em português, apesar das palestras terem sido em inglês. Então, é um desafio que é universal. Você vê, assim, mesmo na elite intelectual brasileira, a galera não fala inglês. É uma minoria que fala. Então, só passando aqui agora para o último tópico, que é o tópico que mais nos interessa e que eu acho que é o que pode explodir um pouquinho a cabeça de alguns aqui. O que eles fizeram lá na Holanda, né? A pergunta é, com quem o estudante deve aprender? A resposta óbvia é com o professor, né? Só que aí, vamos lá, a gente que está nesse grupo aqui, eu sei que muitos de vocês, talvez todos, acreditam que uma dinâmica com metodologia ativa em pequenos grupos é o que mais funciona em termos de aprendizado, né? E a gente tem uma realidade da maior parte das faculdades ainda com ensino tradicional, com aula de 1 para muitos, ainda com muita aula expositiva e tudo mais. Aí vamos imaginar que a gente resolva fazer essa migração do ensino tradicional para fazer metodologia ativa em pequenos grupos no curso inteiro. Pega uma faculdade grande, igual a FMG, com muito aluno e tudo mais. Qual que é o problema? Falta professor, né? Assim, é difícil fazer esse milagre da multiplicação dos professores da noite para o dia. E a e o MCD, eles passaram exatamente por esse desafio. Teria 2 caminhos aí para percorrer. Ou sair contratando um monte de gente, o que é muito difícil, né? Especialmente se a gente fala de uma faculdade pública, a gente sabe que a proposta salarial hoje já não é tão boa, não é mais tão atrativa, muitos concursos acabam fechando sem tantos candidatos assim. E lá, o que eles fizeram? Eles tiraram o professor da sala de aula, contrataram os estudantes para coordenar grupos tutoriais, no modelo parecido com o GEDAM. Eles começaram a treinar esses estudantes, os próprios professores davam aula para os estudantes dos 3 últimos anos, coordenarem grupos tutoriais para os 3 primeiros. Só para vocês entenderem, lá nos 3 primeiros anos é o bachelor, é o bacharelado, nos 3 últimos é o mestrado. Eles já formam com mestrado lá. Então, os alunos do mestrado dão aula para os alunos do bacharelado, assim. E os professores, eles têm contato com o professor mesmo, uma vez por semana, numa palestra semanal que eles têm. O resto, a maior parte, é com estudante mesmo, assim, eles têm bastante contato em grupo tutorial com estudante. Bota fé? Então, foi um negócio, assim, uma puta disrupção que a faculdade fez, que eu tenho dificuldade de imaginar outras faculdades aqui no Brasil fazendo, mas qual que é o ponto?
é muito bem avaliado esses grupos tutoriais lá. Eles fazem um treinamento. Eu conversei com o pessoal lá que faz o treinamento dos coordenadores desses grupos tutoriais lá. Eles fazem um treinamento bem completo, sabe? Assim, é bem bacana. Mas eles ainda sofrem com um problema de heterogeneidade. Tem alguns grupos que são ruins, outros são melhores, mas a avaliação global, o saldo é positivo, sabe? Assim, tem alguns professores que não gostam, tem outros que já acharam legal a iniciativa, mas foi a resposta que eles conseguiram dar, acho que há quase 10 anos atrás, foi 10? Foi algo nesse sentido aí, foi menos de 10. Quando eles resolveram sair do ensino tradicional, com aulas de um para muitos, e passar para um ensino mais customizado, com pequenos grupos. E eles estão fazendo isso desde então. E o grande desafio é conseguir padronizar o treinamento para o pessoal, sabe? Mas eles fizeram essa aposta, eles inclusive pagam para os estudantes que dão aula. E aí, eu queria saber o que vocês acham disso. Quem vai começar a falar? Cara, eu gosto bem legal, assim, os programas de iniciação à docência não tem muito essa ideia, né? E como você já mencionou, as metodologias antigas são bem mais efetivas, né? Não é disso que eu estou falando de monitor, não. Eu estou falando de aluno que, inclusive, dá nota para outros alunos, entendeu? Assim, nota conceitual, né, avaliação formativa, mas eles coordenam esses grupos, eles têm peso real na formação dos alunos, inclusive avaliativo. Mas, sei lá, é meio estranho, porque uma falha no aprendizado de um pode, numa turma mais para frente, ter impacto, e aí 2 alunos acabam não aprendendo a mesma coisa? Mas isso acontece no FMG, por exemplo, mesmo não sendo com estudante, bota fé. O curso que você vai fazer é porque você está no ensino básico ainda, né? Mas você vai ver que o curso que você vai fazer é completamente diferente que o curso que qualquer colega seu fez. Depende muito do que seu professor pensa e tudo mais. Principalmente no ciclo clínico, né? É bastante heterogênea a formação, mesmo intra-institucional. É muito heterogênea. O Médici deu um comentário, tipo assim, e eu posso servir de testemunha sobre esse comentário dele, que é, tipo assim, sobre o modelo que acontece na monitoria de anatomia, que, tipo assim, é uma disciplina historicamente sorteada e tal, principalmente a questão de unidade de professores no departamento e tal, e os monitores seguram muito a barra, tipo assim, acho que todo mundo da UFMG deve ter passado por isso, assim. E o que acontece é que, tipo assim, os monitores realmente fazem as provas, corrigem as provas, e, tipo assim, tem um peso grande na formação de quem está passando por ali, tanto que existem grandes discussões dentro da monitoria sobre, tipo assim, quão leve a gente deve pegar, tipo assim, o que a gente tem que exigir, de fato, nas provas. Isso é muito doido, é uma distorção que já acontece por falta de docente na UFMG. É pontual do departamento, mas acontece, né? Assim, eu não vejo isso como um cenário ideal, mas é um cenário plausível, assim, de pensar numa migração de método, né? Assim, na falta de professores suficientes, que é uma das grandes justificativas que se faz para a UFMG não migrar de método ainda, por exemplo, é uma das conversas que rola. A gente sabendo universalmente, isso aí não é segredo para ninguém, que a aula de 4 horas não funciona, pode ser o melhor cara do mundo fazendo a apresentação lá, não vai funcionar, e a gente ainda faz isso. Entre isso e ter estudantes coordenando grupos tutoriais com uma metodologia que funcione, que é mais efetiva, mesmo não sendo ideal, assim como eu acho que o cenário da anatomia não é ideal também, eu acho que é plausível, sabe? Assim, e o MCD apostou nisso. Então, funcionais, cara, assim, eles continuam bem. Isso é muito doido. Mas, ó, vocês estão comentando um monte de coisa aí no chat, né? Deixa eu dar uma olhada.
Só os diretores de ensino aí. Ô, gente, conversa comigo, porque no chat é mais difícil de eu acompanhar. A gente tá só comentando da diferença que surge a partir do ciclo clínico, do tipo, por professores, grupos de estudos e tal. Ah, tá. A partir do ciclo clínico, mesmo no ciclo básico, já tem uma diferença, né? A turma é meio que dividida em 4. E aí, dependendo do professor que você tem, a sua formação é bem diferente. No ciclo clínico, isso vai aumentando bastante. Eu tenho a Mas- impressão de que no ciclo básico a diferença se pronuncia menos, porque, querendo ou não, as provas são unificadas, né? Agora, no ciclo clínico, as matérias que a prova fica menos unificada são as que mais vai separando. E mesmo as que a prova são unificadas, parece um paradoxo, porque no ciclo clínico, sei lá, prova de clínica, cada professor ensina do seu jeito, mesmo sabendo como que é a prova depois, sabe? Tanto que tem muito aluno que fala que o professor nunca citou aquilo e tal, e não tem nenhuma retroavaliação, né? Então, são os dilemas que a gente vai vivenciar aí, né? A gente não tem ainda uma solução boa, cada faculdade está vivenciando essa migração, né, entendendo que esse ensino mais personalizado, mais próximo do aluno funciona bem, cada um está achando uma solução. A da UMCD foi essa, é uma iniciativa que eu acho polêmica, muito disruptiva, mas só o tempo vai dizer aí se isso vai ser o status quo, se isso vai ser mainstream. Ou até uma iniciativa parecida, assim, que existe na UFMG, existe no mundo inteiro, ela é super subutilizada por aqui, que é grupos de estudo mesmo, sabe? Grupos de discussão. Os famosos GD, sabe? O GD aqui, ele dificilmente é o que seria estricto sensu um GD, né? Porque o GD ele é um estudo de um problema pelos alunos com o professor como um suporte, né? Aqui é muito comum os GDs o professor ter protagonismo e não suporte, sabe? E eu acho que nem isso a gente não tá muito bem ainda, sabe? Eu sei que lá nos Estados Unidos metade da carga presencial quase GD ou coisa assim. Isso depende muito do professor, viu, Wendel? Eu vejo que essa é uma distorção causada muito por falta de treinamento em didática dos nossos professores. Com certeza. Que é um outro problema, né? Tem professor que pega um GD e faz uma aula expositiva, e tem professor que transforma o GD dele num estudo dirigido, que também é um erro, né? Sim, eu acho que o estudo dirigido é a regra, né? Eu diria assim, pensando no contato. Aí não tem discussão, esse é o problema. Entendeu? Assim, confundir estudo dirigido com grupo de discussão é até, eu diria, meio amador. Eu não sei como é que isso é fora da UFMG. Eu sei, por exemplo, que acho que é na Unifenas tem muito mais grupos de discussão do que tem na UFMG. Na Unifenas mas eu não sei exatamente como é que é PBL, né? Aí o ensino lá se baseia muito mais nos grupos tutoriais, eles chamam de grupos tutoriais, do que na aula expositiva. Caso não tenha aula expositiva, pelo menos a experiência que eu tive lá, né, que eu fiz no semestre, a gente tinha as aulas práticas, laboratório e GD praticamente. Aí, assim, uma vez por mês tinha seminário, que era aula para a turma inteira, expositiva. E esses Mas você sabe... de discussão... Pode falar. Os grupos de discussão, assim, o protagonismo dentro deles, ele é dos estudantes mesmo? É. Uhum. Assim, isso é legal. Na primeira semana, assim, nas 2 primeiras semanas, eles gastam um tempo meio que explicando para os alunos o que é o PBL, né? Porque é uma metodologia que no Brasil assim, é muito pouco comum. Então, você sai do ensino médio ali, ou do cursinho que for, com um hábito de estudo completamente dependente do professor para ter que estudar sozinho. Então, eles gastam um tempo explicando, cai até na prova, algumas metodologias de PBL na primeira prova. Então, eles dão uma ajudada assim, no início, tipo, o professor te passa os capítulos do livro que você tem que estudar, mas depois é tudo aluno. Nem o capítulo, assim, a gente tinha orientação para os grupos de grupos tutoriais. Eles só falavam, assim, a temática e tinha que estudar. E, assim,
eram grupos de 8 pessoas, eu acho, e cada um tinha um papel, né? Tinha o controlador do tempo, tinha a pessoa que escrevia o mapa mental, tinha a pessoa que coordenava quem ia falar. Então, todos os alunos tinham que participar ativamente e a gente ia rodando nesses papéis. E todo mundo tinha que falar. E o professor só orientava, tipo assim, se O legal tava desses muito pro papéis caminho é que, errado. tipo assim, você fomenta o desenvolvimento de soft skills, né, dentro do grupo. Com certeza. E, assim, você dá muito mais autonomia para o aluno, né? Eu acho que o problema do nosso modelo, além de tudo que foi falado, é que o aluno perde completamente, ele fica completamente dependente, né? Assim, do professor, ainda mais o aluno que tem um bom aproveitamento na aula. Eu sou muito estudar sozinha, porque eu tenho dificuldade de ficar muito tempo prestando atenção numa aula expositiva. Mas eu tenho colegas, amigos que, assim, se a pessoa não tiver ali um professor falando o que ele tem que estudar, delimitando a matéria, a pessoa até pira, sabe? Assim, ela não sabe nem por onde começar. Se não tiver um material pronto ali para ela, isso é muito ruim, porque a gente acaba perdendo até a criatividade, assim, na hora de estudar, de adquirir o conhecimento. Na Unifenas é muito legal, lá eles têm eu já conversei com alguns professores de lá, e lá todos os professores têm um treinamento em didática muito forte, sabe, assim, para fazer um PBL mais bonitinho. Lá é um case bacana, eu não sei como é que é a percepção dos estudantes disso, mas a percepção dos professores é boa, em relação a esse suporte em treinamento de metodologia, sabe? Eu gostava bastante. Assim, eu não fiz só um semestre, mas eu curtia muito mais o estilo de ensino. E todos os amigos que eu tenho que estudam lá gostam bastante mesmo do PBL. Não vejo críticas dos alunos que eu conheço, né? Mas, assim, da metodologia em si. Ô, Matt, você fez um comentário aí no chat sobre a questão do feedback, né? Esse é mais um ponto legal. Lá eles fazem um feedback, eu não sei se você vai lembrar do nosso processo seletivo lá para a técnica de apresentação que você ganhou. O Gingold criou um esquema de feedback que depois nós descobrimos que tem nome. Chama, acho que é técnica de Pendleton, alguma coisa nesse sentido. E é exatamente o que o Gingold criou naquele nosso processo seletivo lá, coincidentemente. Você pergunta para o cara que está coordenando o que ele acha que foi bom, o que foi ruim da coordenação dele, e depois ele coloca isso, sabe, assim. E a nossa experiência naquela situação foi boa, né, assim, eu não sei, eu queria até que você comentasse o que você achou daquela técnica de feedback que o Gingold colocou naquela situação. Mas eles sempre usam a mesma técnica dentro desses grupos tutoriais. Pô, eu curti muito, do tipo, aí a gente entraria numa outra questão de tempo, porque infelizmente essas técnicas mais ativas, como elas trabalham muito a participação ativa de múltiplos membros, isso daí sempre toma mais tempo. E aí fica sempre numa constância de disputa, do tipo, pensando no meio acadêmico de aulas, tipo, aqui no Brasil, pelo menos com uma disputa de aula teórica com essa discussão mais prática com os alunos. E eu acho que no nosso meio, dentro do GEDAN, como a gente já valoriza mais essa parte de discussão ativa, conseguimos implementar muito bem. Agora, eu sempre fico na dúvida sobre a implementação disso no ensino. Fraga, eu acho que eu tenho pouca vivência ainda para observar isso sendo aplicado de uma maneira muito efetiva. Muito bom. Mais alguém? Bom, gente, então vamos lá. Eu ainda tenho muitas perguntas, né? Imagino que vocês também. Não é de um dia para o outro que a gente vai ter uma educação médica no Brasil muito, muito boa. A gente tem muitos problemas e poucas respostas ainda. Eu quis trazer só alguns highlights do que já foi dado de solução para problemas parecidos com o que a gente já tem, sabe? Assim,
alguns passos à frente, que alguns que deram muito certo e alguns que nem tanto. Depois da pandemia, se vocês quiserem trocar ideia sobre isso, estou à disposição. Quem quiser ir participar comigo no futuro aí da construção de uma faculdade muito foda, vamos conversar, beleza? Tá aí meu e-mail, meu WhatsApp, eu tô lá no grupo. E, por fim, eu quero deixar também o convite para vocês de participarem desse evento que o Cássio está organizando, vai ser no sábado. Tá? Eu vou mandar lá no grupo do GEDAN agora a programação completa do evento, pra vocês darem uma olhada, tá bem legal. A primeira palestra lá vai ser a minha e depois tem várias outras, certo? Muito obrigado, viu, Peu? Excelente apresentação, parabéns. Eu acho que vai ser muito bacana lá na disciplina. Eu, inclusive, assim, encorajo todos que forem da UFMG a darem uma olhadinha nessa disciplina que é ofertada anualmente pelo Cássio, que é uma disciplina sobre educação médica, que é bem tranquila de fazer, ela é muito baseada em discussão e em leitura, e é uma disciplina que tipo, abre seus olhos para uma série de coisas, sabe? Ela te prepara para trabalhar com pesquisa depois. Então, fazendo um pouco de propaganda aqui para o Cássio. E eu acho que pode ser legal vocês participarem do seminário, que o Peu vai mandar o link para a gente. O Cássio mandou e-mail para quem participou da disciplina, convidando todo mundo. Ele é um cara muito legal. E, por fim, eu quero deixar aí Claro que essa apresentação que eu vou fazer, ela não vai ser longa igual esse Mastermind, né? Eu abri para vocês comentarem e tudo mais, isso não vai ser aberto no dia, vai ser uma apresentação corrida. Só para vocês entenderem a dinâmica, vai ser uma apresentação aí de 8 minutos. Eu queria que vocês dessem um feedback, o que vocês acharam dos slides, da temática, se vocês acham que tinha que colocar alguma coisa ou tirar alguma coisa, beleza? Alguém quer falar? Eu gostei bastante da abordagem, achei que, apesar de você não abrir para os membros falarem, não é membros, né, mas para quem estiver te vendo no sábado para falar, eu acredito que a palestra vai deixar muita gente instigado, e para mim eu não tenho nenhuma consideração para fazer, não. Eu acho que tá bem visual os slides, o modo que você apresenta também foi bacana, assim, foi instiga, e para mim foi excelente. Verdade, Médici, esse ponto aí do tempo é difícil mesmo. Eu vou ter que fazer um discurso corrido, né? E não vai ser aberto. Eu estava só querendo saber dos slides e do tema mesmo. Vocês acham que tem que fazer uma abordagem diferente e tudo mais? A maior parte do público vai ser professor, estudante de mestrado e doutorado, só para vocês terem uma ideia. Eu acho uma boa você Eu talvez achei que abordar bastante aquela questão de como os mestrandos, tipo, te passavam por um processo de capacitação para dar aula e tal. Eu acho que isso é bem disruptivo do público que você vai estar lidando, sabe? Se você quiser fazer uma mensagem de impacto, pode ser muito ativo. Eu não entendi, Médici. Explana melhor isso aí que você está falando, porque eu não entendi o que você quis dizer, não. Porque um dos tópicos que se adentrou na apresentação era explicando como que a educação médica naquela universidade da Holanda, ela era bem disruptiva do modelo aqui no Brasil. Sim. Aí, se você puder dedicar um tempo explicando mais essa questão do uso dos mestrandos, doutorandos para dar aula, eu acho que seria um ponto marcante da apresentação, no sentido de que ele é bem contrastante ao que nós vemos aqui. E considerando que estamos passando por um momento de transições da pedagogia e de como é abordado o ensino no Brasil, eu acho que seria uma coisa relevante, sabe? Uhum. Legal. Só um ponto em relação a isso, só para você entender a diferença do currículo lá de graduação. Os mestrandos são mais ou menos equivalentes aos nossos graduandos dos últimos anos aqui, sabe? Só que eles terminam com um grau de mestrado lá. E tem uma abordagem mais profunda de pesquisa mesmo. Mas só para você entender, é como se a gente pegasse um estudante aqui do 4º ano e colocasse ele para dar aula, entendeu? Apesar de ser mestrando. E não estou falando de doutorando. É o cara que está fazendo a graduação junto com o mestrado no final.
Eu acho que, de novo, falando mais ou menos isso que o Médici falou, acho que o público para quem você vai falar, pensando assim, transpondo esse mastermind para sua apresentação depois, acho que é muito importante você reiterar a qualidade da faculdade que você visitou na Holanda. Você reiterar, assim, fazer realmente como, não sei explicar bem, talvez assim, demonstrar que isso não é uma ideia doida. Porque pra gente aqui isso soa muito bem, isso soa muito legal. Para eles, não. Você tem que demonstrar que eles estão tendo sucesso, que olhe os parâmetros deles. Eu acho que é importante definir isso bem. Verdade. Foi isso que me deixou mais encabulado, cara. Eu vi coisas que a galera bate um pouco aqui, tipo isso de colocar o estudante em uma posição mais protagonista ou de reduzir quantidade de hora-aula numa faculdade extremamente eficiente, uma faculdade muito bem avaliada. Isso é muito legal. E eram apostas que eu já fazia, né? Assim, acho que muitos de vocês aqui devem pensar como eu, de redução de carga horária, de metodologia mais ativa, de colocar o estudante em uma posição mais protagonista. E lá eles apostaram nisso e deu muito certo. Assim, tem problemas? Tem problemas, mas tá testado. Mais alguém? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente, assim, para finalizar? Gente. Ronaldo, eu tenho uma pergunta. Você tem uma ideia assim de como que é o ensino médio lá na Holanda? Se tem alguma coisa diferente? Tem, cara, tem. Assim, a educação na Holanda, ela é toda muito diferente da nossa aqui. O que eu sei, o que eu conversei com o pessoal lá que eu sei, é que lá eles têm umas categorias de escola em que o aluno é avaliado por desempenho por perfil desde o início, sabe? E aí tem um tipo de escola que são os caras que vão entrar na faculdade. Tem outro tipo de escola que são os caras que vão para o ensino técnico profissionalizante. E se você está fazendo uma classificação, dificilmente você vai acabar indo para outra, sabe? Então, existe um planejamento de carreira do estudante desde que ele é muito novo. Entendi. E isso é o que eu lembro, assim. E acho que tem a questão do vestibular diferente também. Acho que não é tão concorrido como é o vestibular de medicina aqui. Talvez lá o funil aperta na saída, né? Tem isso também, sabe? Assim, é difícil de formar. A residência lá é diferente também o esquema. É tudo mais ou menos controlado pelo Estado, quantidade de vagas. A profissão médica é bem mais regulada. Praticamente não existe iniciativa privada. É um caso interessante a se estudar. Eu concordo com pouca coisa dentro da questão do mercado de trabalho de medicina, mas eu sei que tem gente que gosta e é um case de sistema de saúde a ser estudado, com certeza. Em relação, eu confesso que eu conversei pouco com as pessoas lá sobre isso. Conversei mais sobre graduação, pós-graduação. Porque talvez também a graduação deles seja também efetiva por conta de como é o ensino médio deles, né? O que eu notei lá, velho, assim, é que existe... Concordo muito, viu? Eu acho que educação é uma coisa que você tem que construir de baixo para cima, sabe? Muito difícil você conseguir sucesso nas metodologias quando o cérebro da pessoa já milenizou. Já condicionou, né? Verdade. A gente tá falando de um país em que todo mundo fala inglês fluente, né, velho? Assim, é outro nível. Então, assim, a gente vê que existe um nível de preocupação grande com alguns aspectos importantes da educação lá. E isso eu vi expresso fisicamente nessa faculdade. O departamento de educação médica lá era um andar inteiro, devia ter umas 30, 40 pessoas envolvidas em pesquisa, em estudo de currículo, nessa questão do teste de progresso. A quantidade de pessoas envolvidas absurdo, uma quantidade de recursos destinada a isso, de construção curricular, muito grande, muito grande. Eles se envolvem com isso. Isso é muito interessante. A gente não tem muito isso, pelo menos na UFMG eu não vejo. É mais uns gatos pingados, são grupos pequenos que se preocupam com isso de verdade. Não, e é igual você falou, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a maioria das escolas, os alunos não têm contato nada com pesquisa, metodologia científica, né?
graças a Deus, minha escola, eu tive esse contato, né? Na matéria de química, a gente tinha aulas práticas de química, laboratório, aí tinha que fazer os relatórios dos experimentos, né? Os alunos faziam os experimentos. Mas é muito incomum isso no Brasil. Entendi. Mais alguém tem pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Não, né? Então podemos encerrar. Muito obrigado a todos que participaram. Estou à disposição. Quem quiser mandar mensagem no WhatsApp, entender mais como foi esse estágio, querer saber informação de como ir para fora do Brasil e etc., estou à disposição. Beleza? Muito obrigado com a presença de vocês no sabadão. Acho que vai ser bem legal, não só minha apresentação, como todas as outras palestras que estão lá. Os temas são bem interessantes, vocês vão curtir. Fechou? Abração para vocês.